Ela estava ali servindo champanhe quando derramou no terno dele. O homem explodiu na frente de todos e fez uma aposta impossível. Se você dançar a valsa, eu limpo o salão. Todo mundo riu. Ele não sabia que aquela empregada guardava um segredo que ia calar o mundo inteiro. O barulho do vidro quebrando cortou o salão como um tiro. Marina viu as taças explodirem no chão em câmera lenta. O champanhe se espalhando como uma onda dourada que molhou completamente o terno branco de Rodrigo Almeida. O silêncio que veio depois foi pior que qualquer grito. Centenas de olhos viraram para ela. Marina sentiu o coração disparar. Suas mãos tremiam. Ela tinha acabado de destruir o terno de um dos homens mais poderosos da cidade. Na frente de todo mundo, no meio do evento mais importante do ano. Rodrigo olhou para baixo. O champanhe escorria pelo tecido caríssimo, pingando no chão de mármore. Ele levantou os olhos devagar. A expressão no rosto dele mudou, de surpresa para a raiva pura. Marina abriu a boca para pedir desculpas, mas nenhum som saiu. Seu corpo inteiro congelou. Ela sabia que aquilo ia ser muito pior do que qualquer bronca. Rodrigo deu um passo na direção dela, depois outro. A multidão ao redor abriu espaço, formando um círculo. Ninguém ousava se mexer. Todos queriam ver o que ia acontecer. Rodrigo parou a centímetros do rosto de Marina. Ela conseguia sentir o cheiro do uísque na respiração dele. Os olhos dele eram 2 pontos escuros de fúria. Ele apontou o dedo na cara dela e gritou: "Você tem ideia de quanto custa esse terno? Tem ideia?" Marina tentou responder, mas ele não deixou. "Claro que não. Gente como você nunca vai entender o que é ter algo de valor. Nunca!" A voz dele ecoou pelo salão inteiro. Marina sentiu as lágrimas começarem a arder nos olhos, mas não deixou cair. Não ia dar esse gosto para ele. Não ia mostrar fraqueza. Mas Rodrigo não parou. Ele virou para a multidão e abriu os braços, como se estivesse em um palco. "Olhem para ela. Olhem bem." Apontou para Marina como se ela fosse uma peça de museu. "Isso aqui é o problema desse país. Gente que não sabe o próprio lugar. Gente que acha que pode circular entre nós como se fosse igual." Risadas começaram a surgir. Primeiro baixinhas, envergonhadas, depois mais altas. Em poucos segundos, metade do salão ria abertamente. Celulares apareceram. Flashes começaram a estourar. Gente filmando. Gente tirando foto. Marina estava sendo exposta para centenas de pessoas, e não havia nada que ela pudesse fazer. Uma mulher de vestido vermelho gritou do fundo: "Manda ela limpar o chão." Outras vozes se juntaram. "Isso! Que ela limpe tudo!" Rodrigo sorriu. Era um sorriso cruel, satisfeito. Ele estava adorando cada segundo daquilo. Marina respirou fundo. As lágrimas estavam vindo agora. Não tinha como segurar. Elas escorreram quentes pelo rosto, borrando a pouca maquiagem que ela tinha colocado. Ela queria sumir. Queria que o chão se abrisse e a engolisse. Mas seus pés não se mexiam. Estava presa ali, no centro daquele pesadelo. Rodrigo apontou para a pista de dança. O mármore brilhava sob as luzes dos lustres gigantes. "Sabe o que é aquilo ali?" Ele falou alto para todo mundo ouvir. "Aquilo é onde pessoas elegantes dançam. Pessoas que sabem o que é cultura. Pessoas que entendem o que é uma valsa clássica." Ele riu e a multidão riu junto. "Aposto que você nem sabe o que é uma valsa, não é mesmo?" Marina ficou calada. Ele se aproximou mais, invadindo o espaço pessoal dela. "Responde! Você sabe dançar valsa?" Marina limpou as lágrimas com as costas da mão. Sua voz saiu trêmula, quase inaudível. "Eu sei." Rodrigo piscou, surpreso. Depois explodiu em gargalhada. A multidão inteira foi junto. Era uma gargalhada debochada, humilhante. "Ela sabe!" Rodrigo gritou, apontando para ela. "Ouviram isso? A empregada sabe dançar valsa." As risadas ficaram mais altas. Pessoas dobravam a cintura de tanto rir. Alguém gritou: "Prova então!" Outros se juntaram ao coro. "Isso! Faz ela provar!" Rodrigo ergueu a mão, pedindo silêncio. A sala obedeceu na hora. Ele tinha aquele poder sobre as pessoas. Quando ele falava, todo mundo escutava. Ele olhou para Marina com aquele sorriso nojento ainda no rosto. "Tudo bem, vamos fazer uma aposta." Fez uma pausa dramática, olhando para a plateia. "Se você conseguir dançar uma valsa clássica aqui,
Na frente de todo mundo, perfeitamente, sem errar um passo sequer. Ele parou de novo. O salão estava em silêncio absoluto. Ninguém respirava. Eu limpo este salão inteiro, com minhas próprias mãos, na frente de todo mundo. A explosão de risadas foi imediata. Gente batendo palma, gente gritando. Ele enlouqueceu! Isso eu preciso ver! Filma! Alguém filma! Celulares se ergueram por todo canto. A cena estava sendo gravada de todos os ângulos. Rodrigo estava radiante, adorando ser o centro das atenções. Ele virou para Marina, esperando que ela saísse correndo, humilhada. Mas ela não se mexeu. Marina olhou para ele, as lágrimas ainda escorriam, mas algo mudou no olhar dela. Uma determinação que não estava ali antes. Ela pensou na mãe, deitada naquela cama de hospital. Pensou em todas as vezes que foi humilhada em silêncio. Todas as vezes que baixou a cabeça e deixou passar. Pensou no pai, que sempre dizia para ela nunca desistir. Nunca aceitar ser tratada como menos. A voz dela saiu baixa, mas firme. Eu aceito. O salão ficou em silêncio. Rodrigo parou de rir. Ele inclinou a cabeça, como se não tivesse ouvido direito. O quê? Marina limpou as lágrimas e repetiu mais alto dessa vez. Eu aceito a aposta. Um murmúrio percorreu a multidão. Gente sussurrando. Ela aceitou. Ela é louca? Isso vai ser um massacre. Rodrigo olhou ao redor, procurando aprovação. Os amigos dele riam, davam tapinhas nas costas dele. Era diversão garantida. Ver aquela empregada se humilhar ainda mais. Rodrigo deu de ombros, fingindo indiferença. Tudo bem, então. Amanhã à noite. Aqui mesmo. Nesse salão. Na frente de todo mundo. Ele apontou para ela. Mas não vem reclamar depois. Porque quando você falhar, e você vai falhar, eu quero que todo mundo veja. Quero que todo mundo lembre para sempre da empregada que achou que podia ser princesa. A multidão explodiu em risos e aplausos. Rodrigo virou as costas para Marina e voltou para o grupo de amigos, já contando a história como se fosse a piada do século. Marina ficou parada ali, no meio do salão, sozinha. As pessoas começaram a se dispersar. A festa voltou ao normal. A orquestra recomeçou a tocar. Conversas voltaram. Risos voltaram. Como se nada tivesse acontecido. Como se ela não estivesse ali, destroçada, com o coração em pedaços. Mas no canto do salão, perto da orquestra, um homem mais velho observava tudo em silêncio. Ele tinha cabelos grisalhos, óculos finos e uma postura elegante. Usava um terno escuro bem cortado. Ele não ria, não tirava foto, só olhava para Marina com uma expressão estranha, de surpresa, de reconhecimento, como se estivesse vendo um fantasma. Ele inclinou a cabeça de leve, estudando o rosto dela. Os olhos dele se arregalaram. Ele murmurou algo para si mesmo, inaudível no meio do barulho. Era Maestro Henrique, o regente da Orquestra Sinfônica Municipal, e ele tinha acabado de reconhecer quem Marina realmente era. Marina não viu nada disso. Ela simplesmente virou e saiu do salão. Não correu, não baixou a cabeça. Andou com a dignidade que conseguiu juntar. Atravessou as portas duplas, desceu a escada de mármore e saiu para a noite fria. Só quando chegou na rua, longe de todos, ela encostou na parede e desabou. Soluços violentos tomaram conta do corpo dela. Ela abraçou os próprios joelhos e chorou. Chorou pela humilhação. Chorou pela mãe doente. Chorou pelo pai que se foi. Chorou por tudo que perdeu e por tudo que nunca teve. Mas no fundo, bem no fundo, algo queimava. Não era raiva, era determinação. Porque Marina guardava um segredo. Um segredo que Rodrigo e todos aqueles ricos risonhos não faziam a menor ideia. Um segredo que, quando revelado, ia virar aquele mundo de cabeça para baixo. Marina tinha aceitado a aposta. E ela não pretendia perder. Marina chegou no apartamento às 2 da manhã. Suas pernas doíam. Os pés estavam inchados dentro dos sapatos velhos que ela usava para trabalhar. Ela tirou os sapatos no corredor, andou descalça até o sofá e se jogou ali, sem nem acender a luz. O apartamento era pequeno. Um quarto, uma sala que servia de cozinha também, um banheiro minúsculo. As paredes tinham manchas de umidade e a tinta descascava em vários lugares.
Mas era o que ela conseguia pagar, e pelo menos era dela. Bem, quase. Faltavam 2 meses de aluguel atrasado. Mais uma conta na pilha que só crescia. Ela pegou o celular. A tela acendeu mostrando 17 mensagens. Todas da melhor amiga dela, Teresa. Marina nem precisou abrir para saber do que se tratava. O vídeo já tinha vazado. Teresa tinha visto. Todo mundo tinha visto. Marina desbloqueou o celular e foi direto nas redes sociais. Seu estômago revirou quando viu. O vídeo da humilhação estava em todo lugar. Milhões de visualizações. Milhares de compartilhamentos. Os comentários eram piores do que ela imaginava. Que vergonha alheia, coitada, não sabe dançar nem um passinho. Ela realmente achou que ia conseguir? Empregada querendo ser Madame KKK. Amanhã vai ser o maior vexame da história. Alguém avisa para ela desistir antes que piore. Marina jogou o celular no sofá. Cobriu o rosto com as mãos. As lágrimas voltaram. Mas dessa vez ela estava sozinha. Podia chorar à vontade. E chorou. Chorou até não ter mais lágrimas. Até a garganta doer. Até o corpo inteiro tremer de cansaço. Quando finalmente parou, ficou olhando para o teto rachado do apartamento. A pergunta martelava na cabeça dela. Por que tinha aceitado aquela aposta? Por que não tinha simplesmente saído de lá e esquecido tudo? Porque ela estava cansada. Cansada de ser invisível. Cansada de ser pisada. Cansada de abaixar a cabeça e aceitar tudo calada. O celular tocou. Era Teresa. Marina atendeu. A voz da amiga explodiu do outro lado. Marina! Eu vi o vídeo. Todo mundo viu. O que você estava pensando? Por que aceitou essa aposta maluca? Marina respirou fundo antes de responder. Eu não sei, Teresa. Eu só... não aguentei mais ficar calada. Teresa suspirou alto. Marina, você sabe que ele vai te destruir, né? Aquele homem é podre. Ele quer te humilhar ainda mais. E agora vai ter ainda mais gente assistindo. Marina ficou em silêncio. Teresa continuou. Desiste. Manda uma mensagem para ele dizendo que não vai mais. Inventa uma desculpa qualquer. Ninguém vai te julgar. Marina balançou a cabeça, mesmo sabendo que Teresa não podia ver. Não vou desistir. A voz de Teresa subiu um tom. Como assim não vai? Marina, você nem sabe dançar valsa. Você vai passar o maior vexame e esse vídeo vai te perseguir pro resto da vida. Marina fechou os olhos. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. Eu sei dançar, Teresa. Silêncio do outro lado. Depois a voz confusa da amiga. Como assim você sabe? Marina, do que você está falando? Marina apertou o celular com força. O coração acelerou. Ela tinha guardado aquele segredo por tanto tempo. Nunca contou para ninguém. Nem para Teresa, que era como uma irmã. Mas agora não tinha mais jeito. Eu preciso te mostrar uma coisa. Pode vir aqui? Meia hora depois, Teresa estava na porta do apartamento. Ela entrou apressada, ainda de pijama e chinelo, o cabelo preso num coque bagunçado. Tá, eu vim. Agora me explica o que está acontecendo. Marina não respondeu. Ela foi até o quarto. Teresa seguiu atrás, curiosa. Marina abriu o guarda-roupa velho e puxou um baú de madeira que ficava no fundo, embaixo de cobertores. Estava coberto de poeira. Marina arrastou ele para fora e colocou no chão. Teresa olhou sem entender. O que é isso? Marina abriu o baú devagar. Dentro tinha coisas que ela não via há anos. Sapatilhas de balé, ainda com as fitas amarradas, fotos emolduradas, recortes de jornal amarelados pelo tempo, medalhas penduradas em fitas desgastadas. Teresa se abaixou ao lado dela. Pegou uma das fotos. Era Marina, mas bem mais nova. Devia ter uns 15 anos. Ela estava em um palco enorme usando um figurino branco, os braços erguidos numa pose perfeita. Atrás dela, uma plateia lotada aplaudia de pé. Teresa virou a foto. No verso estava escrito: Marina Costa, Teatro Real, primeira apresentação solo, aclamada pela crítica. Teresa olhou para Marina boca aberta. Marina, o que é isso? Marina pegou outro recorte de jornal. A manchete dizia: Prodígio da dança. Marina Costa, aos 16 anos, é a mais jovem primeira bailarina do Teatro Real. Teresa pegou o jornal das mãos dela, leu a matéria inteira. Falava sobre uma jovem bailarina que tinha revolucionado a cena da dança clássica. Talento excepcional, técnica impecável,
Futuro brilhante internacional. Teresa deixou o jornal cair. Olhou para Marina como se estivesse vendo uma estranha. Você era bailarina? Bailarina profissional? E nunca me contou? Marina puxou as pernas contra o peito, abraçando os joelhos. Eu não conto para ninguém. Faz parte de um passado que eu enterrei. Teresa balançou a cabeça, ainda processando. Mas por quê? Marina, você era famosa. Você tinha tudo. O que aconteceu? Marina respirou fundo. Contar aquela história doía. Doía tanto que ela tinha evitado durante anos, mas agora não tinha mais escolha. Meu pai teve um acidente. Ele trabalhava numa construção. Caiu de um andaime. Foi grave. Muito grave. Teresa colocou a mão na boca. Marina continuou, a voz embargada. Ele ficou no hospital por meses. A gente não tinha plano de saúde, nada. Minha mãe vendeu tudo que podia. Eu cancelei turnês, recusei contratos internacionais. Usei todo o dinheiro que tinha guardado, mas não foi suficiente. As lágrimas começaram a escorrer de novo. Ele não resistiu, e quando tudo acabou, a gente estava falida. Minha mãe entrou em depressão. Parou de comer, parou de sair de casa. Eu precisei cuidar dela, pagar as contas, colocar comida na mesa. Não tinha tempo para dança, não tinha dinheiro para nada. Marina limpou as lágrimas com a manga da blusa. Eu jurei que nunca mais ia pisar num palco, que nunca mais ia dançar, porque dançar me lembrava de tudo que eu perdi. Do meu pai assistindo meus ensaios, dele aplaudindo na primeira fila, dele dizendo que eu ia conquistar o mundo. Teresa abraçou Marina com força. As duas ficaram ali, no chão daquele quarto pequeno e úmido, chorando juntas. Quando finalmente se separaram, Teresa segurou o rosto de Marina com as duas mãos. Marina, escuta o que eu vou te dizer. Você não perdeu seu talento. Ele ainda está aqui, dentro de você. E amanhã você vai mostrar para todo mundo quem você realmente é. Marina balançou a cabeça. Eu não danço há anos, Teresa. Anos. Meu corpo não é mais o mesmo. Eu não sei se consigo. Teresa apertou as mãos nos ombros dela. Você consegue. Eu sei que consegue. A dança está no seu sangue. Sempre esteve. E seu pai ia querer que você fizesse isso. Ia querer que você mostrasse para o mundo inteiro que você não desistiu. Marina olhou para as sapatilhas no baú. As fitas estavam desgastadas, mas ainda dava para usar. Ela pegou elas com cuidado, como se fossem feitas de vidro. Passou os dedos pelas pontas rígidas. Quantas apresentações ela tinha feito com aquelas sapatilhas? Quantos aplausos! Quantas lágrimas de emoção! Parecia uma vida inteira atrás, mas ao mesmo tempo, parecia que foi ontem. Teresa levantou, estendeu a mão para Marina. Vem, você vai treinar. Agora. Marina olhou para ela assustada. Agora? Teresa, são 3 da manhã. Teresa puxou ela pela mão. Eu não ligo. Você tem menos de 24 horas para se preparar. Então levanta daí e vamos. Elas foram até uma academia de dança que ficava a 2 quadras. Era um lugar velho, meio abandonado. Teresa conhecia o dono e conseguiu a chave. Entraram. O lugar estava escuro e cheirava a mofo. Teresa acendeu as luzes. O salão tinha espelhos nas paredes e uma barra de apoio. O chão de madeira rangia a cada passo. Não era o teatro real, mas ia servir. Marina colocou as sapatilhas. As mãos tremiam enquanto amarrava as fitas. Quando se levantou e ficou na ponta dos pés, uma dor aguda atravessou as solas. Seus pés não estavam acostumados mais, mas ela respirou fundo e deu o primeiro passo. Depois outro. As pernas tremeram. O corpo não respondia como antes. Ela tentou um giro simples e quase caiu. Teresa segurou ela. Calma, vai com calma. Marina tentou de novo, e de novo, e de novo. Cada movimento doía, cada giro saía errado. Ela não era mais a bailarina prodígio de anos atrás. Era só uma mulher cansada, tentando se lembrar de quem foi um dia. Depois de 1 hora, ela desabou no chão, suada e exausta. Eu não consigo, Teresa. Eu não sou mais aquela garota. Teresa se ajoelhou do lado dela. Você tá certa. Você não é mais aquela garota. Você é mais forte. Você sobreviveu a coisas que aquela garota nunca imaginou. E você vai subir naquele salão amanhã e provar isso. Marina olhou para o próprio reflexo no espelho.
A mulher que olhava de volta não era a Marina de anos atrás, mas talvez, só talvez, ainda houvesse um pouco daquela bailarina dentro dela, esperando para sair. Marina acordou com o celular vibrando sem parar. Ela abriu os olhos devagar, a luz do sol entrando pela janela pequena do quarto. Seu corpo doía inteiro. Os músculos das pernas estavam rígidos depois de horas tentando relembrar passos que o corpo tinha esquecido. Ela pegou o celular e viu dezenas de notificações, mensagens, comentários, marcações. O vídeo da humilhação tinha ganhado ainda mais força durante a noite. Agora eram quase 10 milhões de visualizações. Ela rolou a tela, lendo os comentários. A maioria era cruel, mas alguns eram diferentes. Gente, eu tenho certeza que já vi essa moça em algum lugar. Ela parece muito com aquela bailarina famosa de anos atrás, será? O jeito dela se mover, mesmo nervosa, tem algo de diferente. Marina sentiu um aperto no peito. Algumas pessoas estavam começando a conectar os pontos. Não ia demorar muito até alguém descobrir quem ela realmente era. Ou melhor, quem ela tinha sido. Ela se levantou, foi até a cozinha e fez um café fraco. Enquanto esperava a água ferver, olhou para a geladeira quase vazia. 2 ovos, um pedaço de queijo, meio pão. Era tudo que tinha até conseguir o pagamento do próximo trabalho. Se é que ia conseguir. Depois do vídeo, provavelmente ninguém mais ia querer contratá-la. Marina serviu o café na caneca velha e sentou na mesinha da cozinha. Suas mãos tremiam segurando a caneca. Não era só de cansaço. Era medo. O celular vibrou de novo. Dessa vez não era comentário. Era uma mensagem de número desconhecido. Marina franziu a testa e abriu. O que viu fez o café escorregar da mão e cair no chão, espatifando a caneca. Era uma foto antiga. Marina no palco do Teatro Real, usando figurino branco, os braços erguidos em pose perfeita. A imagem tinha sido tirada de um jornal antigo. Embaixo da foto, uma mensagem. Eu sei quem você é. E daqui a 3 dias, o mundo inteiro vai saber também. Prepare-se. Marina sentiu o coração disparar. Quem tinha mandado aquilo? Como conseguiram aquela foto? E o que queriam dizer com prepare-se? Era ameaça? Aviso? Ela tentou responder, mas o número estava bloqueado para respostas. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o celular. Ela precisava de ar, precisava pensar. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, o celular tocou. Era Teresa. Marina atendeu. A voz de Teresa veio aflita do outro lado. Marina, você viu? Marina respirou fundo, tentando se acalmar. Viu o quê? Teresa falou rápido. O Rodrigo. Ele postou um story agora de manhã. Diz que descobriu algo sobre você. Que você é uma mentirosa. Que você enganou todo mundo. Marina sentiu o sangue gelar. Como assim? Teresa continuou. Ele está espalhando que você se passou por empregada, mas na verdade é uma golpista. Que você armou tudo de propósito para se fazer de vítima e ganhar atenção. As pessoas estão acreditando, Marina. Os comentários mudaram. Agora tem gente te xingando de golpista, de aproveitadora. Marina encostou na parede, sentindo as pernas fraquejarem. Rodrigo estava virando o jogo. Estava usando as redes sociais para destruir a imagem dela antes mesmo da apresentação acontecer. Se as pessoas acreditassem que ela era golpista, nada do que ela fizesse ia importar. Ela já estaria condenada. Teresa, o que eu faço? A amiga suspirou. Não sei, Marina, mas você precisa de ajuda. Não dá para enfrentar isso sozinha. Marina desligou e ficou parada ali, no meio da sala bagunçada, sentindo o mundo desmoronar. Ela pensou em desistir. Só mandar uma mensagem para Rodrigo dizendo que não ia mais aparecer. Deixar tudo para trás. Sumir. Mas então lembrou do pai. Das últimas palavras que ele tinha dito antes de partir. Filha, não importa quantas vezes te derrubem, levanta, sempre levanta. Porque você é mais forte do que qualquer um pode imaginar. Ela foi até o quarto, abriu o baú de madeira de novo e procurou no fundo. Lá estava, um envelope amarelado com a letra tremida do pai escrita na frente. Para minha bailarina. Abrir quando o mundo parecer escuro demais. Marina tinha guardado aquilo há anos, logo depois que ele se foi. Nunca teve coragem de abrir. Mas agora, talvez fosse a hora. Ela rasgou o envelope com cuidado e tirou o papel de dentro.
Era uma carta curta, escrita com a caligrafia desajeitada que ela conhecia tão bem. Minha Marina, se você está lendo isso é porque estou longe, mas quero que saiba uma coisa. Você nunca foi só uma bailarina para mim. Você sempre foi minha prova de que a vida pode ser bonita, mesmo quando tudo parece perdido. Não deixa ninguém apagar sua luz, minha filha. Não importa o quanto tentem te empurrar para baixo. Levanta, dança, mostra para o mundo quem você é de verdade. E lembra que eu vou estar sempre te assistindo, da primeira fila do céu. Com amor, seu pai que nunca vai te esquecer. Marina leu a carta 3 vezes. Na terceira, as lágrimas caíram sem controle, molhando o papel. Ela abraçou a carta contra o peito e soluçou alto, sem se importar se alguém ia ouvir. Chorou pela dor, chorou pela saudade, chorou por tudo que perdeu. Mas quando finalmente parou, algo mudou. A dor virou combustível. A tristeza virou determinação. Ela ia fazer aquela apresentação. Não por Rodrigo. Não pela aposta. Mas pelo pai. Por ela mesma. Para provar que ainda existia força dentro dela. Marina guardou a carta. Vestiu um agasalho e saiu de casa. Ela sabia onde precisava ir. A academia de dança onde tinha treinado na noite anterior estava vazia de novo. Teresa tinha deixado a chave com ela. Marina entrou, acendeu as luzes e colocou as sapatilhas. Dessa vez, quando ficou na ponta dos pés, a dor foi menor. O corpo estava começando a lembrar. Ela passou as próximas horas treinando sozinha. Cada passo, cada giro, cada movimento. Caiu várias vezes. Levantou todas. Suor escorria pelo rosto, misturado com lágrimas teimosas que ainda insistiam em aparecer. Mas ela não parou. Quando finalmente conseguiu completar uma sequência inteira sem errar, ela parou no meio do salão, ofegante, e sorriu. Era um sorriso pequeno, cansado, mas era real. Foi quando ouviu a porta se abrindo. Marina virou assustada. Um homem mais velho entrou devagar. Ele usava um terno escuro bem cortado, óculos finos e tinha cabelos grisalhos penteados para trás. Marina reconheceu na hora. Era o maestro Henrique, o homem que tinha regido suas últimas apresentações anos atrás. O homem que estava no baile naquela noite. Henrique parou a alguns passos dela, as mãos nos bolsos. Ele olhou para Marina com uma expressão que misturava surpresa e algo parecido com orgulho. Marina Costa. Eu sabia que era você. A voz dele era calma, grave. Marina ficou paralisada, sem saber o que dizer. Henrique continuou. Eu te reconheci no baile, no momento que você levantou o rosto. Os mesmos olhos, a mesma postura. Mesmo depois de tudo, ainda dá para ver quem você é. Marina engoliu seco. Como o Senhor me encontrou? Henrique deu de ombros. Não foi difícil. Você foi minha melhor aluna. Eu nunca esqueci. E quando vi o vídeo, percebi que você ia tentar treinar. Esse lugar era o mais próximo da sua casa. Ele caminhou devagar até a barra de apoio, passou a mão na madeira velha. Você sabe que ele vai tentar te sabotar, né? Marina franziu a testa. Do que o senhor está falando? Henrique tirou o celular do bolso e mostrou para ela. Era uma captura de tela de uma conversa. Rodrigo oferecendo dinheiro para alguém. O texto dizia: preciso que você corte a música no meio da apresentação. Ela não pode completar a valsa. Te pago 50 mil. Marina sentiu o estômago revirar. Ele vai sabotar a apresentação. Henrique assentiu, guardando o celular. Ele me procurou ontem. Queria que eu fosse cúmplice. Ofereceu dinheiro. Quando recusei, ele deve ter procurado outra pessoa. Provavelmente o técnico de som. Marina encostou na parede, sentindo a raiva subir. Então não importa o quanto eu treine. Ele vai garantir que eu falhe de qualquer jeito. Henrique balançou a cabeça. Não necessariamente. Ele se aproximou dela, os olhos fixos nos dela. Eu vou reger a orquestra naquela noite, pessoalmente. E se acontecer qualquer problema com o som, minha orquestra continua tocando, sem microfone, sem amplificação. Só instrumentos ao vivo, do jeito que sempre foi feito. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas de novo. Por que o senhor está fazendo isso por mim? Henrique sorriu. Era um sorriso triste, cheio de memórias. Porque você foi a bailarina mais talentosa que eu já vi na minha vida. E porque eu vi o que aconteceu quando você precisou escolher entre sua carreira e sua família. Você escolheu sua família.
Isso é raro, Marina. Pessoas raramente escolhem amor ao invés de glória. Você merece uma segunda chance. Marina não conseguiu segurar. Ela abraçou Henrique e chorou no ombro dele como uma criança. Ele deixou, dando tapinhas leves nas costas dela. Quando ela finalmente se afastou, ele enxugou as próprias lágrimas discretamente. Agora para de chorar e volta a treinar. Você tem 3 dias. E quando subir naquele salão, eu quero que dance como se seu pai estivesse te assistindo. Porque, de certa forma, ele está. Marina assentiu, limpou as lágrimas e voltou para o centro do salão. Henrique ficou observando, dando orientações, corrigindo postura. Eles passaram o resto do dia treinando juntos. Quando finalmente pararam, já estava escuro lá fora. Marina estava exausta, mas pela primeira vez em anos, sentia que tinha um propósito. Henrique foi embora, mas antes apertou a mão dela com firmeza. 3 dias, Marina. Prepare-se, porque quando você dançar, o mundo inteiro vai parar para assistir. Marina fechou a academia, pegou suas coisas e caminhou para casa. O corpo doía, os pés sangravam dentro das sapatilhas, mas ela estava determinada. Rodrigo achava que tinha ganhado. Achava que tinha destruído ela antes mesmo da luta começar. Mas ele não sabia de uma coisa. Marina Costa não era mais aquela menina que desistiu da carreira. Ela tinha sobrevivido à perda do pai. Tinha cuidado da mãe sozinha. Tinha enfrentado humilhação pública. E agora ia mostrar para ele e para o mundo inteiro que a dança não estava nos passos. Estava na alma. E a alma dela nunca tinha morrido. Só estava esperando o momento certo para voltar a brilhar. Faltavam 3 dias. E Marina estava pronta para a guerra. A noite chegou. Marina estava parada na frente do espelho do banheiro da academia, olhando para o próprio reflexo. Ela tinha passado os últimos 3 dias treinando sem parar. Suas pernas estavam cobertas de hematomas. Os pés tinham bolhas que estouraram e viraram calos de novo. Cada músculo do corpo gritava de dor. Mas ela estava pronta, pelo menos fisicamente. Emocionalmente era outra história. Teresa entrou no banheiro carregando um vestido em um cabide. Era simples, mas elegante. Cor clara, tecido fluido, perfeito para dançar. Consegui emprestado da minha prima. Ela usou no casamento dela. Marina tocou no tecido com cuidado, como se fosse desmanchar. Teresa, eu não sei se consigo. Meu corpo lembra os passos, mas e se eu congelar na frente de todo mundo? E se a música parar e eu esquecer tudo? Teresa segurou o rosto de Marina com as 2 mãos, obrigando ela a olhar nos olhos. Você vai conseguir. Eu sei que vai. E sabe por quê? Porque você não está fazendo isso para provar nada para eles. Você está fazendo por você, pelo seu pai, pela menina que você foi e pela mulher que você é agora. Marina assentiu, engolindo o nó na garganta. Teresa ajudou ela a vestir o vestido. Quando Marina se olhou no espelho de novo, mal reconheceu a si mesma. Não era mais a empregada humilhada. Era a bailarina que um dia foi. Elas saíram da academia e pegaram um táxi até a mansão dos Almeida. Durante todo o trajeto, Marina ficou calada, olhando pela janela. As ruas estavam cheias de gente. A cidade continuava se movendo, alheia ao que estava prestes a acontecer. Mas para Marina, parecia que o mundo inteiro estava pausado, esperando aquele momento. Quando o táxi parou na frente da mansão, Marina viu a multidão. Era muito maior do que ela imaginava. Centenas de pessoas se aglomeravam na entrada. Seguranças tentavam controlar o fluxo. Vans de canais de notícia estavam estacionadas na rua. Câmeras por todo lado. O vídeo da humilhação tinha viralizado tanto que a apresentação virou um evento público. Todo mundo queria ver o que ia acontecer. A maioria, claro, esperava ver ela falhar. Marina desceu do táxi com as pernas tremendo. Teresa segurou a mão dela com força. Eu vou estar aqui. Não importa o que aconteça, tô aqui. Marina apertou a mão da amiga de volta e caminhou até a entrada. Os seguranças a reconheceram imediatamente. Um deles falou no rádio e abriu caminho. As pessoas ao redor começaram a gritar. É ela! A empregada! Olha lá! Flashes explodiram. Marina manteve a cabeça erguida e entrou. O salão estava ainda mais lotado do que no dia do baile. Parecia que a cidade inteira tinha se espremido ali dentro. Marina caminhou pelo corredor lateral, evitando passar pelo meio da multidão.
Podia ouvir o burburinho, as risadas, os comentários maldosos. Seu coração batia tão forte que ela achava que todo mundo conseguia ouvir. Ela chegou até os bastidores e respirou fundo. Maestro Henrique estava lá, ajustando o paletó. Quando viu Marina, ele sorriu e acenou com a cabeça. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Ele estava do lado dela. Marina olhou pela cortina lateral. Rodrigo estava no centro do salão, cercado por um grupo de amigos. Ele ria alto, gesticulava, claramente confiante. Ao lado dele estava Patrícia, a esposa. Ela usava um vestido caro e uma expressão entediada. Mas quando seus olhos encontraram os de Marina por um segundo, algo mudou. Patrícia não desviou o olhar. Só observou, como se estivesse tentando entender quem era aquela mulher de verdade. Um homem de fone de ouvido e prancheta se aproximou. Era o coordenador do evento. Você tem 5 minutos. A orquestra já está posicionada. Quando a música começar, você entra pela porta principal e vai direto para o centro. Sem erro. Sem hesitação. Marina assentiu. 5 minutos. Era tudo que restava entre ela e o momento que mudaria tudo. Ela fechou os olhos e respirou fundo 3 vezes. Tentou acalmar o coração. Tentou silenciar os pensamentos. Mas então ouviu a voz de Rodrigo no salão, amplificada por um microfone. Senhoras e senhores, o momento que todos esperavam chegou. A multidão explodiu em aplausos e assobios. Rodrigo continuou. Hoje vamos descobrir se a nossa querida empregada realmente sabe o que diz saber. E quando ela falhar, como todos sabemos que vai acontecer, eu quero que gravem. Quero que esse momento fique registrado para sempre. As risadas ecoaram pelo salão. Marina sentiu a raiva subir, mas respirou fundo e empurrou para baixo. Não ia deixar ele tirar o foco dela. Maestro Henrique se aproximou por trás. Lembra o que eu disse? Se algo der errado, a orquestra continua. Não importa o que aconteça, você não para de dançar, entendeu? Marina virou para ele. Entendi. Henrique colocou a mão no ombro dela. Então vai lá e faz história. A música começou. Era a introdução lenta de uma valsa clássica. Marina reconheceu na hora. Era a mesma peça que ela tinha dançado na sua última apresentação no Teatro Real, anos atrás. Henrique tinha escolhido de propósito. Era uma homenagem. E também um desafio, porque aquela valsa era uma das mais difíceis do repertório clássico. Exigia técnica perfeita, controle absoluto, emoção transbordante. Marina caminhou até a porta principal. Respirou fundo uma última vez e entrou. O salão ficou em silêncio quando ela apareceu. Todas as conversas pararam. Todos os olhares viraram para ela. Marina atravessou o caminho entre as pessoas, sentindo o peso de centenas de olhos sobre ela. Alguns riam baixinho, outros filmavam, mas a maioria só observava, curiosos. Quando ela chegou no centro do salão, parou. A música estava em um momento de transição. A parte principal ia começar. Rodrigo estava encostado na parede do fundo, sorriso arrogante no rosto. Ao lado dele, um homem com um tablet na mão. Provavelmente o técnico de som que tinha sido subornado. Marina viu quando Rodrigo acenou com a cabeça para o homem, um sinal discreto. Era agora. A sabotagem ia acontecer. Mas Marina não desviou o olhar. Ela só esperou a música. Quando a valsa começou de verdade, Marina fechou os olhos e dançou. Os primeiros passos foram hesitantes. Ela sentia as pernas tremerem. Mas então algo aconteceu. O corpo dela lembrou. Não era a mente comandando mais. Era o coração. Cada movimento fluía natural. Cada giro era perfeito. Era como se os anos sem dançar nunca tivessem existido. Como se ela nunca tivesse parado. A música enchia o salão. A orquestra tocava com paixão. Maestro Henrique regia com os olhos fechados, completamente imerso. Marina girava, pulava, deslizava pelo chão de mármore. Seu vestido flutuava ao redor dela como uma nuvem. E então aconteceu. No meio de uma sequência complexa, o som cortou. Os alto-falantes ficaram mudos. A sabotagem tinha acontecido. Mas a orquestra não parou. Maestro Henrique abriu os olhos, olhou direto para Marina e continuou regendo. Os músicos aumentaram o volume, tocando com tudo que tinham.
O som acústico dos instrumentos preencheu o salão, ecoando pelas paredes de mármore. Era até mais bonito sem amplificação, mais real, mais vivo. Marina não perdeu um passo. Ela continuou dançando, perfeitamente sincronizada com a música. Foi quando o salão inteiro percebeu. Aquela não era uma empregada tentando imitar algo que viu na televisão. Aquela era uma bailarina profissional, uma artista de verdade. Os risos pararam. Os comentários cessaram. Um por um, os celulares que estavam filmando para zoar começaram a filmar com respeito. Rodrigo estava pálido. Ele olhou para o técnico de som, que encolheu os ombros confuso. O plano tinha falhado. A música continuava. E Marina continuava dançando. Mas não era só técnica. Era emoção pura. Cada movimento contava uma história. A história de uma menina que sonhava. De uma filha que amava. De uma mulher que perdeu tudo e ainda assim não desistiu. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina enquanto ela dançava. Mas ela não parou. As lágrimas faziam parte. Eram parte da história. E as pessoas viram. Viram a dor. Viram a superação. Viram a alma dela exposta ali, no meio daquele salão frio. E começaram a sentir. Uma mulher na primeira fila começou a chorar. Depois outra. Um homem limpou os olhos discretamente. Patrícia, a esposa de Rodrigo, tinha a mão na boca, lágrimas escorrendo livremente. Até os seguranças na porta estavam emocionados, porque aquilo não era só uma dança, era um ato de coragem, era uma declaração. Era uma mulher dizendo para o mundo: eu ainda estou aqui. Quando a música chegou ao clímax final, Marina fez o movimento mais difícil. Um giro triplo seguido de um salto. Ela girou no ar, o vestido abrindo como asas, e pousou na ponta dos pés com perfeição absoluta. E então, na última nota da música, ela parou. Braços erguidos, cabeça inclinada, olhos fechados. Perfeita, silêncio absoluto. Por 5 segundos intermináveis, ninguém se mexeu, ninguém respirou. Era como se o mundo tivesse congelado naquele momento. Marina abriu os olhos devagar. E então aconteceu. Alguém começou a bater palmas, devagar no começo, depois mais rápido. E então o salão inteiro explodiu. Aplausos estrondosos, pessoas de pé, gritando, chorando, aplaudindo com tudo que tinham. O barulho era tão alto que fazia as paredes tremerem. Marina olhou ao redor ainda sem acreditar. Era real. Estava acontecendo. Ela tinha conseguido. Maestro Henrique batia palmas na frente da orquestra, lágrimas escorrendo pelo rosto. Teresa gritava e pulava perto da porta lateral. E no fundo do salão, Rodrigo estava paralisado. O rosto dele estava vermelho. As mãos tremiam. Ele olhou ao redor e viu. Todo mundo estava aplaudindo Marina. Ninguém olhava para ele. Ele tinha perdido. E todo mundo sabia. Marina caminhou até Rodrigo. O salão ficou em silêncio de novo. Todos queriam ouvir o que ela ia dizer. Marina parou na frente dele. Rodrigo estava tenso, como um animal encurralado. Ela olhou nos olhos dele e disse, com voz firme e clara: a aposta foi feita, na frente de todos. Agora é sua vez de cumprir. Rodrigo ficou parado ali, olhando para Marina como se estivesse vendo um fantasma. O salão inteiro esperava em silêncio. Centenas de olhos fixos nele. Centenas de celulares gravando cada segundo. Ele abriu a boca para dizer algo, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez na vida, Rodrigo Almeida não tinha palavras. O homem que sempre teve controle sobre tudo, que sempre mandou em todo mundo ao redor, estava completamente perdido. Marina não desviou o olhar. Ela manteve a postura ereta, os ombros para trás, o queixo erguido. Não era mais a empregada humilhada de dias atrás. Era outra pessoa, alguém que tinha recuperado algo que achava perdido para sempre, dignidade. E todo mundo no salão podia sentir isso. A energia tinha mudado completamente. Não era mais Rodrigo controlando a situação. Era Marina. Um homem no fundo do salão gritou: cumpra a aposta. Outros se juntaram. Isso, você prometeu? Todo mundo viu. Você disse que ia limpar o salão. As vozes foram ficando mais altas, mais insistentes. Rodrigo olhou ao redor, procurando apoio. Os amigos que sempre estavam do lado dele agora desviavam o olhar.
Ninguém queria se associar com ele naquele momento. Ele estava sozinho. Patrícia, a esposa, se aproximou. Marina achou que ela ia defender o marido. Mas não. Patrícia passou direto por Rodrigo, foi até um dos funcionários que estava perto da parede e pegou uma vassoura e uma pá das mãos dele. Voltou e entregou para Rodrigo. A voz dela saiu fria, sem emoção. Você fez a aposta. Agora cumpre. Rodrigo olhou para a esposa, chocado. Patrícia, você não pode estar falando sério. Eu não vou... Ela o interrompeu. Você vai. Porque eu não vou ficar casada com um homem que não tem palavra. O salão explodiu em murmúrios. Rodrigo tentou argumentar. Isso é ridículo. Foi uma brincadeira. Ninguém esperava que ela... Marina o cortou. Ninguém esperava que eu dançasse? É isso? Ela deu um passo na direção dele. Você me humilhou, na frente de centenas de pessoas. Me tratou como se eu não valesse nada. Fez todo mundo rir de mim. E agora que eu provei que você estava errado, você acha que pode simplesmente dizer que foi brincadeira? A multidão começou a bater palmas devagar, apoiando Marina. Ela continuou. Você fez uma promessa, na frente de todo mundo, e agora vai cumprir. Porque diferente de você, tem gente aqui que ainda acredita que a palavra de uma pessoa vale alguma coisa. Os aplausos ficaram mais altos. Gritos de apoio. Ela tá certa. Cumpra sua promessa. Covarde! Rodrigo olhou para a vassoura nas mãos de Patrícia. Seu rosto estava vermelho de raiva e humilhação. Ele tentou uma última cartada. Vocês não entendem. Eu descobri quem ela é. Ela não é uma empregada comum. Ela é Marina Costa, a bailarina. Ela escondeu isso de todo mundo. Ela enganou vocês. Ele apontou para Marina como se aquilo fosse mudar alguma coisa. Mas Maestro Henrique se adiantou. Ele pegou o microfone que estava em cima do piano da orquestra e ligou. A voz dele ecoou pelo salão. Sim, ela é Marina Costa. E sabe por que ela não contou para ninguém? Porque ela não tinha obrigação nenhuma de contar. Henrique caminhou até o centro, ficando ao lado de Marina. Essa mulher aqui era a bailarina mais talentosa que esse país já viu. Ela tinha contratos internacionais, tinha futuro brilhante. Mas quando o pai dela sofreu um acidente grave, ela largou tudo. Abandonou a carreira no auge para cuidar da família. O salão ficou em silêncio absoluto. Henrique continuou, a voz carregada de emoção. Ela vendeu tudo o que tinha. Trabalhou em qualquer serviço que aparecesse. Dormiu poucas horas por noite. Tudo para garantir que a mãe dela tivesse tratamento. Tudo para honrar a memória do pai. E quando ela finalmente aceitou trabalhar aqui, vocês trataram ela como lixo. Como se ela não fosse nada. Ele virou para Rodrigo. E você foi o pior de todos. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de várias pessoas no salão. Uma senhora idosa perto da frente limpou os olhos com um lenço. Um homem ao lado dela balançou a cabeça, envergonhado. Henrique apontou para o telão gigante que estava na parede. Eu trouxe algo para mostrar para vocês. Ele fez sinal para alguém nos bastidores. A tela acendeu. Começaram a passar vídeos antigos de Marina dançando no Teatro Real. Ela tinha uns 15, 16 anos. Os movimentos eram impecáveis. A plateia nos vídeos aplaudia de pé. Depois apareceram recortes de jornal. Manchetes sobre a bailarina prodígio. Fotos dela recebendo prêmios. E então apareceu um vídeo diferente. Marina mais velha, em um hospital, segurando a mão de um homem deitado em uma cama. O pai dela. Ele estava fraco, mal conseguia se mexer. Mas sorria para ela. E dizia com voz fraca: vai lá, minha bailarina. Conquista o mundo. O vídeo cortou para Marina chorando no corredor do hospital. Depois para ela vendendo os figurinos de dança. Depois trabalhando em uma lanchonete, limpando o chão, servindo mesas. E por fim, o vídeo dela sendo humilhada por Rodrigo dias atrás. A transformação era chocante. A comparação era brutal. O salão inteiro estava chorando agora. Não tinha quem não estivesse emocionado. Henrique desligou o microfone e olhou para Rodrigo. Agora você entende quem ela é? Entende o que você fez? Rodrigo estava pálido, tremendo. Patrícia empurrou a vassoura na direção dele. Pega! A voz dela saiu como ordem. Rodrigo pegou a vassoura com as mãos trêmulas. A multidão começou a gritar de novo. Varre! 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 Rodrigo olhou ao redor. Não tinha saída.
Ele estava cercado, encurralado. Tinha centenas de testemunhas, câmeras por todo lado. Se ele recusasse agora, ia ser destruído completamente. Ia perder tudo. A reputação, os contratos, talvez até a esposa. Ele respirou fundo, o orgulho sendo esmagado a cada segundo, e começou a varrer. A primeira passada de vassoura foi lenta, hesitante. A multidão aplaudiu sarcasticamente. Isso! Continua! Rodrigo varreu perto da entrada, depois perto das mesas. Seu rosto estava completamente vermelho. Suor escorria pela testa. As mãos tremiam segurando o cabo da vassoura. Cada movimento era uma tortura. Cada segundo era uma humilhação pública que ele jamais ia esquecer. As pessoas começaram a jogar confetes no chão de propósito. Opa! Limpou mal ali! Risadas encheram o salão. Mas não eram risadas de diversão. Eram risadas de justiça, de alguém finalmente recebendo o que merecia. Rodrigo continuou varrendo, os olhos fixos no chão, incapaz de encarar qualquer pessoa. Quando ele chegou perto de onde Marina estava, ela o observou em silêncio. Rodrigo levantou o olhar por um segundo. Os olhos dele estavam vermelhos. Ele parecia um homem quebrado. Marina sentiu algo estranho no peito. Não era satisfação. Não era alegria. Era algo mais parecido com pena. Porque humilhar ele de volta não estava fazendo ela se sentir melhor. Só estava mostrando que vingança não cura nada. Marina ergueu a mão pedindo silêncio. A multidão obedeceu. Rodrigo parou de varrer, esperando. Marina deu um passo na direção dele. Chega! Rodrigo piscou confuso. O quê? Marina pegou a vassoura da mão dele. Eu disse chega. Você já aprendeu a lição. A multidão ficou confusa. Alguém gritou. Não! Ele merece mais! Marina balançou a cabeça. Não, ele não merece. E sabe por quê? Porque humilhar ele não me faz melhor. Só me faz igual a ele. Ela olhou ao redor do salão. Meu pai sempre dizia que a verdadeira força está em saber quando parar, em escolher o perdão ao invés da vingança. E eu escolho isso agora. Ela estendeu a mão para Rodrigo. Ele olhou para a mão dela, sem entender. Por quê? A voz dele saiu rouca. Por que você está fazendo isso? Marina deu de ombros. Porque eu não sou você. E nunca vou ser. Rodrigo não pegou a mão dela, mas algo mudou no olhar dele. Algo parecido com vergonha genuína. Ele abaixou a cabeça e saiu do salão sem dizer mais nada. As pessoas abriram caminho. Ninguém tentou impedir. Patrícia se aproximou de Marina. Ela estava chorando. Obrigada. Marina franziu a testa. Por quê? Patrícia limpou as lágrimas. Por me lembrar quem eu era antes de me casar com ele. Eu também fui humilde. Também lutei. Mas o dinheiro me fez esquecer. Me fez achar que eu era melhor que os outros. Você me mostrou que eu estava errada. Ela abraçou Marina. As duas ficaram ali, abraçadas, enquanto o salão aplaudia de novo. Quando finalmente se separaram, Maestro Henrique se aproximou com um homem de terno elegante. Marina, esse é Augusto Ferreira, diretor do Teatro Real. Marina reconheceu o nome na hora. Era uma lenda. Augusto sorriu. Senhorita Costa, eu gostaria de conversar com você sobre uma proposta. Marina sentiu o coração acelerar. Que tipo de proposta? Augusto cruzou os braços. Nós gostaríamos de convidá-la para voltar, como primeira bailarina. Salário integral. Turnês internacionais. Tudo que você tinha antes e mais. Marina ficou sem palavras. Era tudo que ela sempre sonhou. Tudo que tinha perdido. Voltando. Mas então pensou na mãe. Nos tratamentos. Nas contas. Eu preciso pensar. Augusto assentiu. Claro. Mas não demora muito. Oportunidades assim não aparecem duas vezes. Ele entregou um cartão para ela e foi embora. Marina ficou ali, segurando o cartão, sentindo o peso de uma decisão que mudaria sua vida. Marina saiu da mansão ainda segurando o cartão de Augusto Ferreira. Teresa estava esperando na calçada, pulando de empolgação. Marina, você arrasou! Todo mundo tá falando de você! Olha aqui! Ela mostrou o celular. O vídeo da valsa já tinha mais de 50 milhões de visualizações. Os comentários tinham mudado completamente. Ela é incrível. Eu chorei assistindo. Essa mulher merece tudo de bom. Quem é essa bailarina? Preciso saber mais. Marina olhou para o celular.
mas não conseguiu sentir a alegria que deveria sentir. Seu peito estava apertado. Teresa percebeu. O que foi? Você devia estar comemorando. Marina mostrou o cartão. O diretor do Teatro Real me ofereceu voltar. Como primeira bailarina, salário integral, turnês internacionais, tudo. Teresa arregalou os olhos. Marina, isso é incrível. É tudo que você sempre quis. Marina balançou a cabeça devagar. E minha mãe? Quem vai cuidar dela? Teresa segurou os ombros dela. Marina, sua mãe ia querer que você aceitasse. Você sabe disso. Marina sentiu as lágrimas voltarem. Eu não posso abandonar ela de novo. Não posso. Teresa abraçou a amiga. Então vai lá conversar com ela. Antes de decidir qualquer coisa. Ela merece saber. Marina concordou. Elas pegaram um táxi direto para o Hospital Santa Helena. Eram quase 11 da noite quando chegaram. O hospital estava silencioso. O cheiro de desinfetante impregnava os corredores. Marina subiu até o 3º andar, onde ficava o quarto da mãe. Teresa ficou na sala de espera. Marina parou na frente da porta, respirou fundo e entrou. Silvia estava acordada, recostada na cama, mexendo no celular. Quando viu Marina, o rosto dela se iluminou. Filha, eu vi! Todo mundo aqui no hospital tá mandando o vídeo pra mim. Ela estendeu os braços. Marina correu e abraçou a mãe com força, enterrando o rosto no ombro dela. Silvia estava magra, frágil, mas o abraço ainda tinha a mesma força de sempre. Você dançou como seu pai sempre sonhou que você dançasse. Marina se afastou, limpando as lágrimas. Sentou na beirada da cama. Silvia segurou a mão dela. Filha, eu sei que você largou tudo por mim. Sei o sacrifício que você fez. E durante todos esses anos, eu carreguei uma culpa enorme. A voz dela tremeu. Eu me sentia responsável por ter destruído seus sonhos. Marina balançou a cabeça. Mãe, você não destruiu nada. Eu escolhi cuidar de você. Foi minha decisão. Silvia apertou a mão dela mais forte. E foi a decisão mais linda que você podia ter feito. Mas agora chegou a hora de você voar de novo. Marina sentiu o peito apertar. Mãe, eu não posso te deixar. Você precisa de mim. Silvia sorriu, mesmo com os olhos cheios de lágrimas. Filha, você já me salvou. Me deu mais anos de vida do que eu merecia. Me deu amor quando eu tinha desistido de tudo. Mas agora você precisa se salvar. Marina começou a chorar de verdade. Soluços que vinham lá do fundo. Silvia puxou a filha para mais um abraço. Seu pai tá lá em cima, olhando por nós. E ele tá orgulhoso. Tão orgulhoso da mulher forte que você se tornou. Mas ele não ia querer que você ficasse presa aqui por minha causa. Ela afastou Marina e segurou o rosto dela com as 2 mãos. Aceita essa proposta. Volta a dançar, conquista o mundo. E quando você subir em algum palco gigante em algum país distante, eu vou estar assistindo daqui, torcendo por você, como sempre estive. Marina não conseguia falar. Só chorava. Silvia continuou, a voz firme apesar das lágrimas. E sabe o que mais? Eu conversei com a assistente social daqui. Eles têm um programa novo. É uma casa de cuidados especializada. Tem enfermeiras 24 horas. Tem fisioterapia. Tem tudo que eu preciso. E o melhor, é subsidiado pelo governo. Eu vou ficar bem cuidada, minha filha. Você não precisa se preocupar. Marina limpou o rosto, tentando se recompor. Você tem certeza, mãe? Certeza mesmo? Silvia assentiu, sorrindo através das lágrimas. Absoluta. Agora me promete uma coisa. Promete que você vai aceitar essa proposta. Que você vai voltar a ser a bailarina incrível que sempre foi. Promete pra mim. Marina abraçou a mãe de novo. Eu prometo. Elas ficaram abraçadas por um longo tempo, sem falar nada, só sentindo a presença uma da outra. Quando Marina finalmente saiu do quarto, Teresa estava esperando. Viu o rosto da amiga inchado de tanto chorar e já sabia o que tinha acontecido. Abraçou Marina sem dizer nada. Às vezes não precisava de palavras. Nos dias seguintes, a vida de Marina virou de cabeça para baixo. O vídeo da valsa tinha ultrapassado 100 milhões de visualizações. Jornais do mundo inteiro estavam cobrindo a história. Empregada humilhada revela ser bailarina prodígio. A dança que calou um milionário. Marina Costa, a Cinderela real. Ofertas começaram a chegar de todo lado.
marcas querendo patrocínio, programas de televisão querendo entrevista, empresários querendo representá-la. Marina ligou para Augusto Ferreira e aceitou a proposta. Ele ficou radiante. Senhorita Costa, você não vai se arrepender. Vamos fazer uma apresentação de retorno. Algo grandioso, algo que o país inteiro vai querer ver. Marina concordou. A data foi marcada. 3 semanas. Era tempo suficiente para ela treinar e se preparar adequadamente. Durante esses dias, Marina se mudou temporariamente para um pequeno apartamento que o Teatro Real ofereceu. Era simples, mas confortável. Ela passava as manhãs treinando, as tardes fazendo fisioterapia para o corpo aguentar a intensidade, e as noites conversando com a mãe pelo telefone. Silvia tinha se mudado para a casa de cuidados e estava adorando. Tem uma senhora aqui que joga baralho comigo todos os dias, e a comida é boa, muito melhor que a do hospital. Marina também recebeu notícias sobre Rodrigo. A história tinha se espalhado. Vídeos dele varrendo o salão viralizaram tanto quanto a valsa de Marina. Empresas começaram a cancelar contratos com ele. Sócios se afastaram. A reputação dele estava destruída. Patrícia realmente pediu o divórcio. Os advogados já estavam cuidando da papelada. Marina tentou não sentir satisfação com isso, mas era difícil. A justiça tinha sido feita, não por vingança, mas por consequência. Uma tarde, Marina estava no teatro ensaiando quando o maestro Henrique entrou no salão. Ele observou ela dançar por alguns minutos antes de bater palmas devagar. Cada dia melhor. Seu corpo lembrou tudo. Marina parou, ofegante. Obrigada por tudo que o senhor fez por mim. Não sei como agradecer. Henrique deu de ombros. Você já agradeceu, voltando a fazer o que nasceu para fazer. Isso é o melhor agradecimento. Ele se aproximou. Marina, eu quero te contar uma coisa. Quando você parou de dançar, anos atrás, eu fiquei arrasado, porque eu sabia que o mundo tinha perdido algo especial. Mas agora, vendo você de volta, eu percebo que talvez precisasse acontecer, porque a bailarina que você era não tinha vivido, não tinha sofrido, não tinha amado e perdido. E isso faz toda a diferença. Agora, quando você dança, não é só técnica, é vida, é história, é alma. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas de novo. Ela abraçou Henrique. O senhor é como um pai para mim, sabia? Henrique riu, emocionado. E você é como a filha que eu nunca tive. Eles se separaram, ambos limpando os olhos discretamente. Agora volta a treinar. Daqui a 3 semanas, o país inteiro vai estar assistindo. E você precisa estar perfeita. Marina voltou a ensaiar. Os dias passaram rápido. Finalmente chegou a noite da grande apresentação de retorno. O Teatro Real estava completamente esgotado. 3.000 pessoas. Fila de espera com mais de 20.000. Transmissão ao vivo para o país inteiro. Era o evento cultural mais esperado do ano. Marina estava nos bastidores, usando o figurino mais lindo que já tinha vestido. Branco com detalhes prateados. Feito sob medida. Ela olhou para o espelho. A mulher que olhava de volta não era mais a empregada humilhada. Não era mais a menina insegura. Era uma bailarina, uma artista, uma sobrevivente. Teresa entrou correndo. Marina, sua mãe chegou! Ela tá na primeira fila! Marina sentiu o coração disparar. Ela saiu correndo para os bastidores laterais e olhou pela cortina. Lá estava Silvia, numa cadeira de rodas, mas sorrindo, vestida com roupa bonita. Ao lado dela, Teresa tinha reservado lugar. E ao lado do lugar vazio, tinha uma foto emoldurada. O pai de Marina, sorrindo. Marina cobriu a boca, tentando não chorar e estragar a maquiagem. A luz do teatro começou a diminuir. A apresentação ia começar. Marina voltou para a posição inicial nos bastidores. Respirou fundo 3 vezes. Fechou os olhos e pensou no pai. Pensou na mãe. Pensou em tudo o que passou. E sorriu. Porque finalmente, depois de tanto tempo perdida, ela tinha encontrado o caminho de volta para casa. E a casa era o palco. Sempre foi. As cortinas se abriram. A música começou. E Marina dançou. A apresentação foi perfeita. Cada movimento, cada giro, cada salto. Marina dançou como nunca tinha dançado antes. Não era só o corpo que se movia. Era a alma inteira. 3.000 pessoas assistiram em silêncio absoluto, hipnotizadas.
E quando a última nota da música ecoou pelo teatro, quando Marina parou na pose final, o silêncio durou apenas 2 segundos. Então, o teatro explodiu. Aplausos de pé, gritos, choros, flores sendo jogadas no palco. A ovação durou 15 minutos. Marina olhou para a primeira fila. Sílvia chorava, as mãos no peito. Ao lado dela, Teresa gritava e aplaudia como louca. E ao lado da foto do pai, Marina jurou que viu um brilho especial, como se ele estivesse ali, aplaudindo junto. Ela se curvou, agradecendo. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto, mas eram lágrimas de felicidade, de realização, de volta para casa. Nos bastidores, depois que as cortinas se fecharam, Marina foi cercada. Jornalistas, fotógrafos, fãs que conseguiram acesso. Todos queriam falar com ela, mas ela só queria uma coisa: ver a mãe. Ela saiu correndo pela lateral do teatro, ainda de figurino, e encontrou Sílvia sendo empurrada na cadeira de rodas por uma enfermeira. Marina se ajoelhou na frente da mãe e abraçou ela com força. Sílvia segurou o rosto da filha, as mãos tremendo de emoção. Você foi perfeita, tão perfeita. Seu pai tá sorrindo agora. Eu sei que tá. Marina não conseguia parar de chorar. Obrigada, mãe. Por tudo. Por me deixar voar de novo. Sílvia beijou a testa dela. Você sempre soube voar, minha filha. Só precisava lembrar. Nas semanas seguintes, a vida de Marina mudou completamente. Ofertas chegavam de todo o mundo. Turnês internacionais. Contratos milionários. Ela aceitou alguns, recusou outros. Porque agora, ela sabia o que realmente importava. Não era a fama, não era o dinheiro. Era fazer o que amava, do jeito certo, pelos motivos certos. 3 meses depois da apresentação no Teatro Real, Marina inaugurou algo que tinha planejado em segredo. O Instituto Marina Costa, um espaço enorme, reformado no bairro onde ela cresceu. Salas de dança equipadas, professores qualificados. E o melhor de tudo, completamente gratuito. Qualquer criança ou jovem podia entrar e aprender balé clássico. Não importava se tinha dinheiro ou não. Não importava de onde vinha. A dança era para todos. No dia da inauguração, 500 pessoas apareceram. Crianças animadas, pais emocionados, imprensa cobrindo. Marina estava no palco improvisado, ao lado de Sílvia, que já tinha melhorado bastante e conseguia ficar em pé com a ajuda de uma bengala. Maestro Henrique estava lá também, que tinha aceitado ser o diretor musical do instituto. E Teresa, claro, que tinha largado o emprego antigo para ser a administradora. Marina pegou o microfone. Eu criei esse instituto porque eu sei como é ter um sonho e achar que ele é impossível. Eu sei como é ser tratada como se você não valesse nada só porque não tem dinheiro. Mas eu aprendi uma coisa: talento não tem classe social, sonhos não têm preço. E todo mundo merece uma chance. A multidão aplaudiu. Então hoje eu abro as portas desse lugar. E prometo que enquanto eu estiver viva, nenhuma criança vai ser impedida de dançar por falta de dinheiro. As crianças invadiram as salas de dança. Marina passou o resto do dia ensinando, corrigindo posturas, incentivando, sorrindo. Era cansativo, mas era a coisa mais gratificante que ela já tinha feito. No fim do dia, quando todo mundo foi embora, ela ficou sozinha no salão principal. Olhou ao redor. As paredes pintadas de branco, os espelhos brilhando, o chão de madeira perfeito. Era tão diferente da academia velha onde ela tinha treinado meses atrás. E era tudo dela. Bem, não só dela. Era de todas as crianças que iam passar por ali. Marina estava prestes a sair quando ouviu passos. Virou e viu um homem parado na porta. Demorou alguns segundos para reconhecer. Rodrigo. Mas ele estava diferente. Muito diferente. Não usava terno caro. Usava calça jeans e camisa simples. O cabelo estava mais comprido, bagunçado. Tinha barba por fazer. E os olhos, que antes eram arrogantes, agora pareciam cansados, humanos. Marina não sentiu raiva, não sentiu medo, só curiosidade. O que você está fazendo aqui? Rodrigo deu alguns passos para dentro, mas manteve distância. Eu vi na internet sobre o instituto e eu queria falar com você. Marina cruzou os braços. Então fala. Rodrigo respirou fundo. Eu perdi tudo. A empresa faliu.
Perdi a casa, perdi os amigos, perdi a esposa e perdi meu respeito. Ele olhou para o chão. No começo eu te culpava. Achava que você tinha destruído minha vida. Mas com o tempo, eu percebi a verdade. Eu destruí minha própria vida. Sozinho, tratando as pessoas como lixo, achando que dinheiro me fazia melhor que todo mundo. Ele levantou o olhar. Os olhos estavam vermelhos. Eu não vim aqui pedir perdão, porque eu não mereço. Eu só vim dizer que você me ensinou algo. Me ensinou que dignidade não está em quanto você tem, está em quem você é. Marina ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou: e quem você é agora? Rodrigo deu um sorriso triste. Eu tô tentando descobrir. Consegui um emprego num abrigo. Cuido de crianças de rua. Não paga quase nada. Mas pela primeira vez na vida, eu acordo sentindo que fiz algo que importa. Ele enfiou as mãos nos bolsos. E eu tô fazendo terapia. Tentando ser uma pessoa melhor. Não sei se vou conseguir, mas eu tô tentando. Marina caminhou até ele. Rodrigo ficou tenso, esperando. Ela estendeu a mão. Ele olhou para a mão dela, confuso. Nunca é tarde para recomeçar, Rodrigo. Com dignidade, com humildade, com verdade. Rodrigo olhou nos olhos dela. E pela primeira vez, Marina viu lágrimas rolarem pelo rosto dele. Lágrimas reais. Ele apertou a mão dela. Obrigado. Por tudo. Mesmo eu não merecendo. Marina apertou de volta. Todo mundo merece uma segunda chance. Se você realmente mudar, se realmente se tornar alguém melhor, então você merece sim. Rodrigo assentiu, limpou as lágrimas e saiu. Marina ficou ali, olhando a porta vazia. Não sabia se Rodrigo ia realmente mudar, mas pelo menos ele estava tentando. E isso já era alguma coisa. Meses se passaram. O instituto prosperou. Mais de 500 crianças matriculadas. Algumas já começando a participar de competições. Marina continuou fazendo apresentações pelo mundo, mas sempre voltava. Sempre dava aulas. Sempre estava presente. Porque aquele lugar era mais importante que qualquer palco internacional. Um ano depois da inauguração, Marina organizou um festival. Uma apresentação gratuita, onde os alunos do instituto podiam mostrar o que aprenderam. O teatro local foi cedido de graça. 1000 pessoas compareceram. Silvia estava na primeira fila de novo, dessa vez sem cadeira de rodas. Ela tinha se recuperado muito. Teresa estava ao lado. Maestro Henrique estava regendo. E entre a plateia, no fundo, Marina viu Rodrigo. Ele estava acompanhado de 3 crianças do abrigo onde trabalhava. Quando os olhos dele se encontraram, ele acenou de leve. Marina acenou de volta. Quando as crianças subiram no palco e começaram a dançar, Marina sentiu o peito explodir de orgulho. Algumas dançavam perfeitamente, outras erravam passos, mas todas dançavam com o coração. E isso era o que importava. No final, quando a última criança terminou, a plateia aplaudiu de pé, e Marina subiu no palco. Ela pegou o microfone, olhando para todas aquelas crianças ao redor. Crianças que 1 ano atrás não tinham nada, e agora tinham um sonho. Vocês sabem o que eu aprendi esse ano todo? Que a gente não é definido pelos piores momentos da nossa vida. A gente é definido por como a gente se levanta depois de cair. Eu caí, muitas vezes. Fui humilhada, fui destruída, mas eu levantei. E vocês vão levantar também. Sempre, porque vocês são mais fortes do que imaginam. As crianças aplaudiram. Marina olhou para a plateia. E para qualquer pessoa que está assistindo, que já foi tratada como se não valesse nada, que já foi julgada pela roupa que veste ou pelo dinheiro que tem, eu quero dizer uma coisa. Você vale, você importa. E seu sonho merece ser realizado. Não deixa ninguém apagar sua luz. Nunca. A plateia explodiu em aplausos. Marina olhou para o céu e sussurrou: obrigada, Pai, por tudo. Porque no final, tudo o que tinha acontecido, toda dor, toda luta, toda humilhação, tinha levado ela até ali. E valeu a pena. Cada segundo valeu a pena. A história de Marina provou que dignidade não se compra, que talento não se apaga, e que os invisíveis aos olhos dos poderosos podem ser gigantes aos olhos do mundo. A valsa não foi só uma dança. Foi uma lição de humanidade que ecoou por todo o país. E continuaria ecoando, para sempre.